Olá, meus irmãos, reunidos mais uma vez para a meditação na Palavra do Senhor. Eu gostaria, antes de começar a mensagem, dizer para você que seria muito importante que você chegue nesse momento aqui, já tendo feito essa preparação da liturgia na sua casa, a leitura dos textos bíblicos, as orações, os cânticos, mesmo que você não cante, mas que você leia a letra, né? É possível procurá-los para ouvir no YouTube, em outros aplicativos, porque a liturgia ela serve exatamente como esse, se você me permite, esse aquecimento, né? Esse movimento de nos focar, né, na palavra do Senhor, para então pensarmos, né, naquilo que se propõe para nós hoje. Nós estamos hoje terminando uma série de mensagens que nós começamos chamada Questões do Dia a Dia, né? E hoje nós vamos falar sobre carência, né? Jamais imaginaria que falar sobre esse tema, quando foi planejado, iria acontecer no momento exatamente em que a gente está afastado das pessoas, nas nossas casas e possivelmente com algumas questões aí da nossa carência, nossa necessidade de estar com os outros, né? O texto então que nós vamos ler é Romanos capítulo 8. Eu vou fazer a leitura. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35, aonde nós lemos o seguinte: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Irmãos, gostaria de começar contando uma ilustração que diz que havia dois bebês gêmeos e um chorava muito e o outro quase não chorava. E os dois estavam com fome, então um deles abriu a boca a chorar e o outro ficou em silêncio, né? Isso fez com que o primeiro fosse atendido rapidamente, o que chorava, e o outro logo na sequência também veio a receber lá a sua mamadeira. E aí a ilustração diz que o primeiro chegou a uma conclusão, o que chorava, né? E a conclusão é que quem não chora não mama. E o segundo, aquele que não chorava, teve uma conclusão diferente, que é a de que quem espera sempre alcança. É claro que é uma brincadeira, uma ilustração, mas isso faz um apontamento para como nós enxergamos a nossa vida. Existem pessoas que vão fazer barulho, que vão fazer manha, que vão apelar para o emocional, que vão tentar negociar as coisas porque elas querem de imediato que as suas necessidades sejam atendidas, e outras pessoas vão ter mais paciência, vão ter uma resiliência um pouco maior. E isso não significa que uma é melhor do que a outra, significa apenas que são pontos de vista diferentes. Quando a gente fala sobre a questão da carência, necessariamente a gente fala sobre a forma como nós lidamos com a solidão, com o abandono, com a presença, com a comunhão. Então não é falar só apenas daquilo que foi tirado ou que não está presente, mas também de como nós lidamos com a presença das outras pessoas, né? Então é possível que as pessoas, nós, de alguma forma, tenhamos passado por algum tipo de situação na nossa construção aí da nossa vida, e hoje nós lidamos com o nosso dia a dia
a partir daquilo que ficou, né? Então, se lá no passado eu me senti amado, me senti cuidado, tive a atenção que era suficiente, certamente hoje eu lido com as questões de aprovação e desaprovação com mais maturidade. Se eu fui sempre muito cobrado, se sempre colocaram diante de mim um padrão que era muito alto para que eu conseguisse alcançar, é provável que eu lide com isso hoje de uma forma ruim. Então, carentes, irmãos, todos nós somos em algum grau. Todos nós temos necessidades de apreciação, de atenção. A questão é quando essa carência afetiva ela passa a nos colocar em algumas situações ruins. Por exemplo, se você só se sente bem quando você está tendo a aprovação de uma outra pessoa ou de uma pessoa específica, isso já não é bom. Então, vamos imaginar a situação de um filho em que ele só se sente satisfeito, completo, quando os pais se sinalizam para ele positivamente. Então, você é um bom filho, você é obediente, você fez isso. A pessoa tem uma necessidade dessa aprovação. O que acontece com isso? Acontece que a pessoa entra num funcionamento, numa forma de viver, que muitas vezes vai desgastar ela muito, porque ela sempre vai fazer as coisas tentando agradar os outros e tendo aprovação. É muito comum a gente ter aquela mãe ou vó que tem problemas de saúde, já não conseguiriam fazer as coisas, mas mesmo assim vão lá e se sacrificam porque querem agradar o filho, querem agradar a nora, enfim. A pessoa começa a se colocar numa situação de exagero. Isso pode acontecer com a nossa vida profissional, né? Se você tem esse histórico de achar que se você não for 100% você está desqualificado, então muitas vezes essa pessoa ela trabalha além, ela não respeita determinados limites que deveriam existir para que a gente viva uma vida boa. Uma outra questão que pode acontecer é que os relacionamentos de pessoas com um nível de carência afetiva muito grande, eles se tornam abusivos, né? Ou você deixa de dar atenção, né? Você desdenha da pessoa, você trata a pessoa com indiferença, ou você sufoca a pessoa, né? É aquele tipo de gente que manda mensagem 24 horas por dia e você não pode respirar sem comunicar para ela, olha, eu estou respirando, né? Esse tipo de relacionamento é um relacionamento abusivo, né? Um relacionamento controlador. Então, perceba que ele nasce de uma fragilidade, né? Uma outra coisa que pode acontecer nos relacionamentos é que os relacionamentos se tornam superficiais, né? Então, como eu me saturei, vamos colocar assim, né, dessa questão, então agora eu não me relaciono profundamente com ninguém mais, né? Então eu só tenho relacionamentos de fachada, relacionamentos que não produzem, né, esse valor, esse suprimento da necessidade humana que nós temos. Então, como que nós podemos lidar, irmãos, com a nossa solidão, com a nossa carência, de uma forma adequada? Eu coloco aqui 3 questões para a gente pensar. A primeira delas é que a solidão ou a carência, ela precisa ser transformada em solitude. Solitude é uma palavra que designa uma disciplina espiritual, uma prática espiritual, né? O problema de alguém carente é ficar sozinho. Então a gente pode transformar esse momento solitário, esse momento sozinho, em um momento de encontro com Deus. A prática cristã histórica muitas vezes foi das pessoas se retirarem de cidades, de aglomeração de pessoas para ir para um deserto, para ir para uma floresta,
para ir para algum lugar que ela pudesse ficar sozinha. E nesse tempo de estar sozinha, ela buscava a Deus, ela criava um espaço para ter um relacionamento com Deus. Nós podemos, então, usar esse momento da nossa solidão, que é uma coisa ruim, que é um sentimento de abandono, que é um sentimento de não ser apreciado pelas pessoas, em um momento de solitude. Isso significa um momento de encontro com Deus, né? É interessante a gente observar que muitos personagens, muitas pessoas na Bíblia viviam assim, né? Elas tinham um tempo de estar sozinhas para se encontrar com Deus. O exemplo maior, é claro, é Jesus, né? Jesus, depois de um dia de muita tarefa, de muitas coisas, ele se retirava. Ele ia cultivar esse momento junto com o Pai, mas sozinho, sem a presença das outras pessoas, sem a presença de outros irmãos. Então, irmãos, eu quero dizer que a gente precisa ter momentos na nossa vida em que a gente vai ficar sozinho mesmo. Até para que a nossa dependência das outras pessoas e da aprovação das outras pessoas seja diminuída naquilo que é ruim e a gente dependa ou coloque o nosso coração de uma forma mais presente em Deus, né? O texto que nós lemos diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Agora, sejamos bem honestos, do amor das pessoas que nós temos à nossa volta, muitas coisas podem nos separar. Nós podemos brigar, nós podemos mudar de cidade, nós podemos permanecer na cidade, mas a pessoa mudar, nós podemos perder essa pessoa, né? Então existem muitos fatores que podem nos afastar de pessoas que nós amamos e que nós achamos que esse amor é quem que nos sustenta. Então é necessário atribuir a segurança, o chão, né? a edificação da nossa vida em Cristo, tá? Eu gosto muito de um pastor que viveu na época da Segunda Guerra. Ele era alemão, o nome dele é Dietrich Bonhoeffer, e ele escreve um livro chamado Vida em Comunhão. E é interessante porque ele acaba sendo preso, né? Ele acaba ficando sob custódia por muitos anos e infelizmente morre vítima do nazismo. E nesse tempo a igreja não podia se reunir. Na verdade, a igreja que existia na época, ela acabou ficando favorável ao nazismo, né? Isso é um assunto para a gente tratar em outro momento, mas eu só estou dando um contexto. E aí o que aconteceu? Aquelas pessoas que entendiam que o nazismo não era adequado, eles acabaram formando comunidades, mas comunidades que pouco podiam se reunir. Afinal de contas, era contra a lei, né? Mas era uma igreja verdadeira, era gente que estava buscando a Deus de forma correta. E ele escreve um livro falando a respeito da vida de comunhão e na maneira como a gente deve depender de Deus. E tem um momento do livro em que ele fala uma frase que para mim é essencial e é muito importante. Ele diz assim, abre aspas, quem não suporta a solidão, que tome cuidado com a comunhão. Quem não se encontra na comunhão, que tome cuidado com a solidão. Fecha aspas. Eu gosto muito dessa frase porque ela aponta o seguinte, sabe por que muitas vezes a gente tem problema com as pessoas? Porque a gente não consegue lidar com a gente mesmo. E sabe por que às vezes a gente não consegue ficar sozinho? Porque a gente depende demais das outras pessoas. Então precisa existir um equilíbrio, irmãos, dentro da nossa maneira de lidar conosco e com os outros, para que, estando sozinho ou acompanhado, eu esteja tranquilo, eu tenha paz, eu viva de uma maneira adequada. Então, se eu não estou suportando ficar sozinho, eu tenho que ter medo, ou eu tenho que parar para pensar como é que eu estou lidando na comunhão. Porque talvez eu estou atribuindo coisas demais às pessoas que deveriam ser minhas, né? Então, por isso que a primeira maneira de pensar e a primeira maneira, na minha opinião, de viver vencendo a angústia,
vencendo a carência, e não deixa de ser uma angústia, né? Angústia de estar sozinho, é tornando esse momento uma solitude, né? E não vendo como solidão. Uma segunda forma que a gente pode vencer a carência é através da comunhão da igreja, através dos nossos irmãos e irmãs. E nesse momento que a gente está afastado fisicamente, o WhatsApp, o telefone, o e-mail pode ser uma forma da gente manter essa chama da comunhão acesa, né? Eu gosto muito de um texto de Eclesiastes, lá no capítulo 4, que fala a respeito dessa questão da relação, né? Muita gente acha que esse texto está falando só a respeito de casamento, mas não é. Quando ele fala ali que, depois você lê Eclesiastes 4, a partir do versículo 9 ao 12, ele fala, por exemplo, que é melhor serem dois do que um, porque sendo dois, o que você recebe de salário é maior, né? Então você vai ter condições de viver melhor. Ele fala sobre a questão de quando acontece um acidente, então se você se machuca, a pessoa vem e te socorre, então é um socorro no perigo. Fala a respeito de à noite dormir juntos, mas não é num sentido, né, de um relacionamento sexual, mas sim lembrando da ideia de que pastores viviam no campo e tinham que dormir ao relento. Então, eles dormiam junto com as ovelhas e junto ali, né, junto uns com os outros, e isso fazia com que eles conseguissem sobreviver, né? Então, preserva a vida, ter comunhão preserva a vida. E ajuda também a gente a vencer os inimigos, porque muitas vezes eles vão se apresentar para nós e se nós estivermos sozinhos, nós somos levados à derrota. Então esse texto de Eclesiastes, ele aponta muitas coisas que demonstram para nós a importância de estarmos sempre em comunhão. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, logo no início você vai ver o quanto é benéfico para a nossa vida a vida de comunhão, de estar uns com os outros, de ser socorrido, de socorrer, né? Então não é só o aspecto de ser servido, mas de servir os outros, de dedicar os nossos dons. E nós, irmãos, nunca seremos tão completos como quando a gente está com os outros, porque eu não tenho todos os dons, você não tem todos os dons, mas à medida que nós como igreja estamos unidos, nós compartilhamos dons uns com os outros e esses dons vão nos abençoando, vão melhorando quem nós somos. Então a vida de comunhão é uma expressão de Deus para que a gente não sofra de carência. E aí não tem como eu não fazer algumas reflexões a respeito de como nós somos igreja hoje, né? Por exemplo, nós temos lá o nosso cafezinho depois do culto, é muito gostoso, é muito importante que a gente tenha isso, porque motiva um encontro. Você chega na igreja e não é o momento ali para você ficar cumprimentando as pessoas quando o culto está começando, até porque você não está prestando também atenção, você acaba tirando a atenção dos outros. Então, o momento em que o culto vai começar é um momento para a gente estar em oração, é um momento para a gente começar a se conectar com tudo que está acontecendo ali. E quando a gente chega e fica muitas vezes ali tentando cumprimentar as pessoas, nós acabamos demorando muito mais tempo para poder entender o que está acontecendo no culto. Mas o momento posterior ali, quando a gente tem o cafezinho e tudo, é um momento da gente estar junto com as pessoas. Aí você pode dizer, pastor, é muito pouco, e eu também acho, né? Por isso que a gente quer fazer cultos nos lares, por isso que a gente quer fazer almoço comunitário, por isso que a gente incentiva muito que a gente tenha um parceiro dentro da igreja de oração, uma amiga de oração, né? As pessoas mais velhas orando pelos mais novos, né? A oração, irmãos, é uma forma esplêndida da gente ter comunhão uns com os outros, né? Porque expressa a nossa profunda intimidade, o nosso profundo interesse pela vida das pessoas. Então observe, querido, que a gente precisa pensar muito bem sobre como nós temos sido, como tem sido a nossa vida de comunhão na igreja, né? E aqueles irmãos que não podem mais estar na igreja, por alguma razão de saúde, esses irmãos, eles não podem ser esquecidos jamais por nós. Muitas vezes a carência, muitas vezes o medo que o idoso tem
é o medo de ser esquecido, é o medo de ser desconsiderado. E nós, como igreja, jamais podemos fazer isso, né? Então, não é só a visita do pastor, né? Muitas vezes as pessoas querem a comunhão dos outros irmãos também. Eu sei que o pastor, o missionário, o presbítero tem essa responsabilidade, mas nós todos, como crentes, precisamos fortalecer o nosso vínculo de comunhão para que a gente ajude as outras pessoas a vencer também essa carência emocional que muitas vezes se apresenta. E eu quero terminar esse momento de reflexão falando sobre o que é o ponto mais importante, que é o nosso vínculo com Cristo. E eu quero fazer uma afirmação de que o nosso vínculo com Cristo, ele é inquebrável. Então, não há nada, irmãos, nesse mundo que possa nos separar do amor de Cristo. Paulo faz uma pergunta: o que pode nos separar? A resposta é nada, nada. Então, se nós temos uma carência por causa das pessoas, por causa do nosso histórico, Deus sabe disso. Deus sabe disso. Deus sabe o que nós carregamos no nosso coração, Deus sabe o que nós temos de dor. Irmãos, sobre isso, num primeiro lugar, nós precisamos aprender a perdoar aquelas pessoas que deveriam ter cuidado de nós e não cuidaram, né? Infelizmente, nem todo pai, nem toda mãe, né, consegue realizar isso de uma maneira adequada. E às vezes até a própria situação de vida impede que isso aconteça, né? Mas Deus sabe e Ele pode suprir essa nossa necessidade. Então, perdoe, caminhe com Deus em oração, em sinceridade, dizendo para Ele aquilo que ainda te incomoda, aquilo que você ainda tem de dor, né? Sobre essa questão do vínculo que nós temos com Cristo, a gente precisa entender que o aspecto de ser amado, de ser apreciado na Bíblia, ele implica em coisas muito profundas, né? Em primeiro lugar, a gente precisa abandonar o nosso conceito de amor, que é esse conceito do amor romântico que nós temos hoje, né? Eu só me sinto amado se a pessoa está me servindo, se ela está fazendo coisas para mim. Se ela em algum momento tem uma palavra áspera, se em algum momento ela me corrige, se em algum momento ela não faz aquilo que eu quero, ela não me ama. Deus nos ama, mas Ele nos ama com um amor correto. Ele nos ama com um amor que de fato deseja e promove o nosso bem. Então Deus vai nos corrigir? Sim, e Ele nos corrige porque Ele nos ama. Deus, Ele permite que nós passemos por tribulações e lutas? Sim, porque Ele sabe que isso vai fortalecer o nosso caráter, a nossa fé, a nossa esperança. E Ele faz essas coisas porque Ele deseja, porque Ele está mais do que desejando, Ele está promovendo o nosso bem. Então, se você tem alguma dúvida sobre o amor de Deus, a gente pode lembrar, por exemplo, Romanos 5,8, onde nós lemos: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós amamos as pessoas hoje, irmãos, por aquilo que elas nos oferecem. Deus nos amou antes de podermos oferecer qualquer coisa. E na verdade a gente teria que refletir se em algum momento a gente pode oferecer alguma coisa para Deus, né? Porque o que Deus tem falta, né? Ele não tem falta de nada. Ele deseja estar conosco, né? Então, Deus ele provou o amor dele com um fato histórico. Cristo de fato morreu na cruz e garantiu para nós o direito a muitas coisas. Então, esse amor ele também é demonstrado na Santa Ceia. Nenhum de nós é merecedor de estar ali participando da mesa, mas Deus nos torna merecedores, né? No sentido de que Ele mesmo age sobre a nossa vida, nos prepara e nos convida para participar da mesa. E aqui cabe colocar uma nota dizendo para aqueles irmãos que ainda não são membros da igreja que os que já são membros da igreja não são melhores do que os outros. Na verdade, eles apenas reconhecem a sua necessidade de Deus antes. Então, não é que existe uma elite
que pode participar da ceia porque não peca, porque... Não. Na verdade, os que estão participando da ceia são aqueles que já reconheceram a sua miséria, que já reconheceram o seu pecado, que já reconheceram que sozinhos não podem fazer nada. E nós aguardamos que os irmãos que ainda não professaram a sua fé também entendam isso. Mas é uma coisa que nós não podemos forçar, né? Então, quando nós participamos da mesa, não participamos como as pessoas que merecem estar ali, mas como aquelas que foram convidadas, aquelas que foram resgatadas e que reconhecem o valor daquilo que Cristo fez. Isso significa, irmãos, que carência nenhuma nossa fica sem ser suprida. Aquilo que mais poderia trazer angústia e solidão para nós, que é o nosso pecado, está resolvido com Cristo, né? Eu gosto também de um outro texto lá da primeira carta de João, capítulo 4, verso 10, quando diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, é um amor concreto, não é um amor que a gente manda, né, no WhatsApp muitas vezes, aquele monte de coraçãozinho ou a carinha amarela com o olhinho de coração. É um amor concreto, é uma prova real, incontestável daquilo que Deus fez por nós. Então, quando Paulo pergunta se tem alguma coisa que pode nos separar, ele faz uma lista dizendo: não tem tribulação, não tem condição emocional, não tem perseguição, não tem demônio, não tem nada que nos afaste de Deus. Na verdade, existe uma única coisa que nos afasta de Deus, mas não é externo, é o nosso próprio pecado. Porque quando a gente peca, eu nunca vi ninguém orar pedindo para Deus abençoar o pecado. Deus, me abençoa porque eu vou adulterar, me abençoa porque eu estou indo roubar, me abençoa porque o pecado nos afasta. Quando você está numa linha de cometer um pecado, você já vai se afastando de Deus. Você se afasta da comunhão da igreja, você se afasta da leitura bíblica, você se afasta da oração. E essas coisas elas vão ficando mais distantes para que você tenha, entre aspas, coragem de pecar. Agora, coisas externas não têm essa condição. E mesmo o nosso pecado, ainda nós temos o alcance de Deus sobre nós, porque Ele ainda nos preserva, Ele ainda cuida de nós, ainda que nós sejamos pecadores e façamos isso muitas vezes. Então, irmãos, a angústia da solidão, a angústia da carência, ela precisa ser vencida, em primeiro lugar, com um exercício nosso. Um exercício de transformar a solidão em um momento de comunhão com Deus, né? Isso que eu estou dizendo não nasce no nosso coração de um dia para a noite. É um exercício. Então, eu estou sozinho, eu estou angustiado, eu vou manter comunhão com Deus, eu vou falar para Ele a respeito de como eu me sinto. Deus sabe, mas é importante que a gente comunique com Ele. Em um segundo momento, se eu quero vencer a carência, eu preciso me dispor a estar com irmãos, a igreja, a comunhão dos santos, né? Esse momento especial de estar ali com irmãos e irmãs que têm a mesma fé que eu, que têm o mesmo direcionamento que eu. Então é importante que a gente exercite a comunhão e estenda a nossa comunhão para todos os que são da nossa igreja. E por fim, nós precisamos ter a convicção de que o nosso vínculo com Cristo, o que Ele estabeleceu conosco, não pode ser jamais alterado, trocado, quebrado, desfeito. Não há nada que eu venha fazer nessa vida que possa falar, que possa ser uma surpresa para Deus ao ponto dele falar: não, agora depois dessa você está fora, né? Ou eu não aceito isso que você fez, como muitas vezes a gente diz para as pessoas. Pelo contrário, Deus ele derrama perdão e graça sobre a nossa vida e Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Então, irmãos, aquilo que tem no seu coração de carência, aquilo que tem no seu passado que te impede de seguir muitas vezes adiante, trague para Deus nesse momento, coloque diante dele a sua necessidade, a sua ansiedade, e eu tenho certeza que Ele tem um plano, algo para fazer. Eu gostaria que você também nos ajudasse nesse tempo de isolamento social a manter a nossa comunhão. Então,
Interaja com as pessoas, mande um recado, mande um bom dia, mande um versículo, pergunte como elas estão. É tão gostoso quando a gente se sente acolhido pelas pessoas. Então vamos fazer isso, irmãos. Vamos ter atitudes proativas. Ah, mas ninguém me mandou nada. Não tem problema. Seja o primeiro, então, a mandar, né? Seja o primeiro a estender a mão, a acolher, a abraçar, a fazer as coisas. Vai ser muito bom para você, vai ser muito bom para a nossa igreja, para o nosso crescimento. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe. E eu espero que de fato a mensagem desse dia possa falar ao seu coração. Um grande abraço.